O ano era 1994, final de Copa do Mundo. Milhões de olhos estavam voltados para um homem. O Roberto Baggio, craque da seleção italiana, queria bater um pênalti contra a nossa seleção brasileira. Eu era bem garotinho naquela época, mas eu me lembro, como se fosse hoje, de ter assistido a essa final da Copa do Mundo com muita empolgação, com parentes, amigos, a casa cheia, vendo televisão. Naquele momento dos pênaltis, todo mundo com atenção total. Lembro quando ele perdeu o pênalti contra a nossa seleção brasileira, que naquele momento virou tetracampeã. Foi uma grande euforia, o povo foi pra rua, fogos de artifício, todo mundo se abraçando em frente à televisão, chorando, fazendo carreata, foi realmente uma loucura. Agora, do outro lado, estava esse homem que tinha nos pés o sonho de um país inteiro. Inclusive o seu sonho pessoal também, porque depois ele confessou que havia prometido para o seu pai, né, desde criança, que um dia ele iria ganhar a Copa do Mundo contra a seleção brasileira. E chegou aquele momento, bastava um só pênalti, que ele era treinado para fazer, e ele errou. A bola subiu, o mundo para esse jogador naquele momento desabou. Aquele chute o perseguiu por toda a sua vida. Olha só como é que são as coisas da vida. Algo que para ele era normal, bater pênalti, era treinado, um craque, mas isso aconteceu. E recentemente eu assisti uma entrevista do Roberto Baggio, quando já se passaram mais de 20 anos desde aquele pênalti perdido, né, no final da Copa de 1994, e mesmo depois de tanto tempo, ele carregava ainda um grande peso ali na sua fala, no sentimento, era visível que ele carregava uma grande frustração. Parece que isso perseguiu ele durante toda a vida. Claro, ele continuou jogando, teve novas oportunidades, fez outros gols, conquistou respeito, né, pelo mundo afora, mas nitidamente alguma coisa ali dentro dele mudou para sempre. É como se ele não tivesse se perdoado. Alguma coisa desse tipo assim, a gente percebe ao ver as entrevistas. Mesmo frustrado, ele não deixou de seguir em frente. Ele teve conquistas importantes, como eu falei aqui, grandes posições aí mundo afora. Mas naquele momento, diante do que ele falou na entrevista, ele chegou a pensar, inclusive, até em tirar a própria vida. Falou várias vezes que preferia nem ter nascido, que ele poderia ter se matado se tivesse uma arma naquele dia da sua derrota. Ora, é isso que eu quero falar com você. Como as derrotas podem provocar em nós reações completamente diferentes, porque tem gente que acaba morrendo por dentro e nunca mais se realiza. Tem outros que conseguem utilizar a derrota como aprendizagem. É justamente nesse momento de não saber diferenciar uma coisa da outra que mora o perigo. Né? Quando a derrota entra no coração, quando começa a moldar a sua identidade, quando você passa a acreditar que nunca mais vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade, que você perdeu o seu momento, que você não é bom o suficiente, que não vale a pena. É aí que é a grande armadilha, porque você pode perder de conquistar outras coisas por causa daquela derrota. E o grande problema é que esses sentimentos que nos abraçam, esses sentimentos do fracasso, na derrota, eles não vão mudar o que aconteceu. Perdeu, passou, a oportunidade já era. E se você não prestar atenção no que essa derrota está fazendo com você, você corre um risco de ficar indisponível para a vida, de não recomeçar, de não lutar de novo. Então, eu comecei falando de futebol, mas eu quero, na verdade, trazer uma mensagem para você que está acompanhando aqui esse canal. Tem muita gente que me acompanha de quando eu dava aula de filosofia na escola, trazia os conteúdos para aqui. Outros me acompanham porque participaram da minha trajetória política. Tem gente que está aqui só porque é meu amigo. Enfim, não importa o motivo que te trouxe aqui nesse vídeo. Eu quero entregar essa mensagem para você. Você já parou para reavaliar a sua vida? Pode ser que as derrotas que você sofreu tenham te deixado com um sentimento de fracasso tão grande que tem te impedido de conquistar novas coisas. E aqui, por derrota, por fracasso, não estou nem falando de competições que você participou, de sonhos que você de repente tinha, sonhos materiais ou algo assim, mas talvez derrotas aí no seu cotidiano mesmo. Todos nós passamos por derrotas das mais diversas. As derrotas, elas geralmente têm dois poderes, né? Elas são como pedras que podem te afundar, e aí você não se recupera mais, porque isso vai gerando um sugestionamento ruim para sua vida, ou a derrota pode ser também essa pedra que você utiliza para se erguer, para subir. A derrota é uma força definitiva apenas quando nós a aceitamos como um fracasso final. Quando você olha para a derrota como uma derrota temporária, algo passageiro que você viveu naquele momento, mas que não é o seu lugar, a coisa pode mudar. Você não pode deixar isso ser definitivo na sua vida. O tempo está passando, a vida está correndo, é preciso se erguer, é preciso erguer a cabeça. Eu aprendi muitas coisas na minha vida, principalmente com derrotas, e uma delas é que não pode haver fracasso para um homem que continua a lutar pacientemente dia após dia, mesmo depois de sofrer derrotas e fracassos temporários. E é fácil assim, da maneira que eu estou falando aqui? É claro que não é fácil. É muito difícil.
A gente está vivendo num mundo em que nós somos julgados, em que você tem sentimentos, sua autoestima pode estar muito ruim nesse momento, você pode estar passando tanta coisa na sua cabeça. Fácil, de fato, não é. Isso aí eu tenho certeza. Agora, a grande questão é que nós não temos outra alternativa. Ou a gente se coloca de pé, a gente aproveita tudo isso para aprender, para se fortalecer, para conquistar novos títulos na vida, ou a gente fica simplesmente vendo a vida passar e lá no final, lamentar daquilo que a gente não fez por não ter coragem, por não ter iniciativa. Então, o conselho que eu vou te dar aqui, muito clichêzinho, mas que pode te ajudar nesse momento. Se você caiu, não espere para amanhã. Levante hoje, ainda que seja de coisa simples. Se você fracassou, aprenda com o fracasso. Se te julgaram, agradeça, siga adiante. Tenha foco na sua vida. A história está abarrotada de pessoas que tiveram derrotas temporárias, várias derrotas, uma atrás da outra, mas que elas continuaram e depois tiveram sucesso, triunfo, êxito e vivem verdadeiramente a vida que elas gostariam de viver. E é isso que eu quero trazer para você nesse vídeo e nessa mensagem. De repente, você se ficar aí amarrado pela tristeza de não ter vencido, você perde outras oportunidades que podem surgir, talvez não aquela que você perdeu, não daquela maneira, mas de tantas outras, né, que é a natureza, que é a vida que Deus pode fazer acontecer com a gente, tá bom? Então o vídeo era esse, comecei a falar sobre futebol, mas a minha real intenção era entregar algo que tocasse o seu coração, não sei se isso aconteceu, se tiver acontecido com uma pessoa e ela mudar de vida ou a partir de agora ela se animar a seguir adiante, para mim já foi cumprida a missão, tá bom? Aquele abraço, olha, não se esqueça de se inscrever nesse canal não, eu fiquei durante mais de 10 anos com esse canal, fiquei parado muito tempo, agora eu voltei com ele, voltei nativo, eu vou estar sempre postando muitas coisas por aqui e eu espero que você participe e esteja comigo fazendo companhia. Um abraço.